O Pod do Pan mistura arte, política, sedução e afeto. E hoje é dia de estreia aqui no Pan Play, com uma série de entrevistas com vários artistas da região norte. Mas antes da gente revelar quem é a nossa entrevistada, a gente precisa explicar para vocês o que é o PAN. Gente, o PAN é um festival online das artes da presença, das artes cênicas, que surgiu em 2020 durante a pandemia da Covid-19. A gente, enfim, foi surpreendido com o isolamento social, enfim, com todo aquele movimento da pandemia, e um coletivo de artistas aqui de Manaus decidiu fazer um festival, se testar fazendo um festival de forma remota. Então a gente conseguiu montar uma programação com 20 espetáculos de todos os estados da região norte. Isso foi muito positivo assim pra gente, e rapidamente ele se fermentou, e na segunda edição, ano passado, 2021, a gente conseguiu ampliar ainda mais o festival junto com o apoio da Lei Aldir Blanc, através do Prêmio Feliciano Lana, e conseguimos montar uma programação com 14 espetáculos, ainda também nessa linguagem remota, um núcleo de crítica. Então a gente trouxe pesquisadores e críticos de teatro de todo o Brasil para acompanhar o festival, e ainda assim conseguimos fazer um pitch, uma rodada de negócios com programadores culturais, com curadores, com gestores culturais de várias instituições do Brasil, para conhecer um pouco da produção nortista. E hoje, dando continuidade, ainda tentamos se reinventar no nosso fazer artístico. A gente está aqui no Pan Play trazendo a artista Amanara Brandão, que participou da segunda edição com a gente. Amanara, se você quiser contar um pouco da tua experiência, fica à vontade, se apresentar pra gente. Obrigada. Olá, Ítalo, olá, Madison. É um prazer estar aqui novamente com vocês, agora aqui presencialmente. Como foi dito, eu participei das 2 edições. E também isso já é uma característica, digamos assim, do que tem sido esse processo de criação nos últimos 2 anos. Porque é tanto que o primeiro trabalho com o qual eu estive no PAN foi com um grupo, o Imaginário, e foi um trabalho gravado, um teatro que foi montado presencial, o espetáculo A Borracheira, e foi gravado e esse vídeo exibido, Já na segunda edição, que eu fui com as video performances Uma Estética dos Restos, foi um trabalho que ele já foi pensado para o formato virtual, também atendendo a essa demanda que a situação da pandemia impôs para nós, tanto de mudar a forma como a gente via o mundo em si, interagia com ele, consequentemente criando e produzindo, enfim. Então, o PAN também está assim no meu trajeto, na minha trajetória, como um marco também assim de transformações, assim, faz parte dessas mudanças que têm acontecido. Amanara, conta pra nós, A Borracheira é um espetáculo do Grupo Imaginário, que é um grupo de Porto Velho, Rondônia, um grupo muito importante, na qual você faz parte. Mas na Estética dos Restos, essa video performance, você já de fato assume a linguagem do audiovisual, e se projeta a partir disso agora nas plataformas digitais. Isso é um pouco diferente, porque a gente teve que encarar isso também, todos nós, que somos diretores de teatro, atores, que tínhamos participado ou temos peças gravadas, como é que eu vou vincular este material numa plataforma digital? Como é que foi para você pensar, de fato, em assumir isso como um espaço de criação? Foi difícil. Todos nós. Bora ser sincera, Até hoje, Continua, sim. Principalmente por uma questão assim bem técnica mesmo, porque é uma linguagem que eu já tinha tido uma experiência, só que atuando no audiovisual. Não me apresentei, mas eu sou atriz, tenho pesquisado e criado em performance art, também feito algumas produções culturais e licenciada em teatro também pela Federal de Rondônia. E no começo da pandemia, eu estava terminando o meu curso, estava indo para os finalmente, e aí eu fiquei sem aula, sem trabalho. Eu ia estrear 2 trabalhos
acabou tudo, assim, né? Fica aí na tua casa, enfim. E foi muito tenso, assim. E eu, como eu disse, eu já tive uma experiência com audiovisual atuando num longa-metragem e num outro também, um documentário, participando, assim, da produção, né? Por trás das câmeras, enfim. Mas até então eu não tinha, assim, equipamentos, por exemplo, né? Desde um celular, assim, também pra... Hoje em dia a gente faz coisas com celular, né? Mas nem um celular, assim, que desse pra explorar essa linguagem do audiovisual. Mas tinha essa visão, porque a performance, né, como ela é muito visualidades, ela pode ser várias coisas, mas uma coisa que ela é muito visual, então tinha esse desejo ali, essa visão mesmo, que eu fui poder explorá-la, né, com também os editais da Aldir Blanc, que são coisa em comum também com esse percurso do punk. Daí, quando vieram os editais, eu pude continuar assim, esse processo de pesquisa em performance, aí começando essa outra pesquisa, né, inédita, que foi uma estética dos restos. E aí teve um texto dramatúrgico, um texto de apresentação da pesquisa, as 3 videoperformances, que foi o material que participou do PAN, e também um seminário de contrapartida, né, sobre o processo. Foi uma adaptação assim, bem fluiu, porque como eu não tinha esse lugar de encontrar o público, mas eu tinha algumas pessoas com quem eu posso contar muito, assim, parceiras de trabalho, como a Rafa Correia, o João Belfort. A Rafa faz as imagens e edita o vídeo, né, faz a montagem. O João faz a trilha sonora. Então, poder contar com essas pessoas e ter também o aporte financeiro para criar foi muito importante, né, nessa situação. E foi uma descoberta também, porque eu fiquei, caramba, quando que... Né, se não tivesse... Você se encontrou, né? Você se encontrou de certa forma. Sim, com certeza. Assim, e foi muito inesperado até. E acaba ampliando o teu espaço de atuação na área, né? Antes participando de um grupo, né, fazendo espetáculo de teatro, agora já está criando também no audiovisual, né? Enfim, eu acredito muito nessa capacidade nossa de multidisciplinar. Eu acho muito importante isso fazer parte da nossa criação, de todos nós, né? E eu acho também importante assim, compartilhar com todo mundo a importância da Lei Aldir Blanc aqui na região norte, né, na manutenção de grupos de pessoas, de artistas. Estamos gravando num teatro que foi produzido completamente pelo dinheiro da Lei Aldir Blanc, isso é muito importante, para que a gente possa ter a Lei Aldir Blanc agora como política pública de Estado. Exatamente. Né? Mas voltando um pouco ao assunto da estética dos restos, né? A participação desse projeto dentro do PAN, né? Que aí o festival agora não atende mais só espetáculos de teatro, a gente recebeu também a estética dos restos e isso amplia o nosso jogo em relação ao festival, né? O festival agora está também... Foi uma reformulação que a gente no festival fez, porque na primeira edição era uma experimentação, então todos os espetáculos eram câmera parada, assim, filmando as obras lá na primeira edição. Plano geral, né? Isso, o plano geral. Na segunda edição a gente já teve esse cuidado, então todos os trabalhos tinham que ter legenda, tinha que ter uma certa qualidade, né, nessa captação de imagem. Então até para a gente entender também esse formato, ele foi sendo desenhado, se a gente foi se entendendo com isso aos poucos. Eu acho que tudo se alterou, não sei se você sente isso no que você vai produzir para o futuro, até em relação ao teatro. A gente... agora a gente produz o teatro, o espetáculo de teatro, né? Faz todo o processo dele, mas também pensa como a gente vai gravá-lo para as plataformas digitais, né? Porque outra qualidade de público vai aderir, vai colar aquele produto se tiver no YouTube, no Vimeo, enfim, em qualquer uma dessas plataformas. Tu sente que isso vai mudar a tua forma de criar no futuro? Olha, já mudou, porque também terminei um processo de montagem agora e a gente fez um trabalho que ele surgiu na rua. Aí como a gente teve que fazer no formato audiovisual também para caber dentro do edital, né? Que tá sendo, ainda vai acontecer essas lives.
mas a gente pensou já como gravá-lo, como utilizar do recurso audiovisual, né? Não ser só uma situação, mas fazer parte da criação ali, mas ao mesmo tempo sem perder a estética da rua, que é de onde o lugar vem e para onde a gente quer voltar, que é continuar com esse teatro de rua, né? Então muda sim, dá mais trabalho, dá mais trabalho, mas também aumenta essa capacidade da gente visualizar as coisas e criar também, né? Aumenta, trabalhoso, mas é muito estimulante. Sim, agora sobre, você foi falando, né, sobre o teu trabalho que estava com a gente na segunda edição, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre como é que foi assim, o processo de criação, né? Porque são 3 vídeo performances e até esse nome, né? Uma estética dos restos, que é um nome muito interessante assim, pra gente poder discutir. A gente estava conversando um pouco sobre isso antes e, enfim, são 3 vídeos performances. Se você pudesse falar um pouco mais sobre a gênese assim, do trabalho, né? Você tem um trabalho de pesquisa já que surgiu na universidade, que consequentemente desagou no trabalho que estava com a gente. Então, fala um pouco enfim, da criação, né, dessa vídeo performance. Sim, em 2017 foi dentro da universidade que eu tive, até porque a performance também ela é uma linguagem assim meio restrita e meio, não sei, assim, é muito pontual assim o nosso contato com ela, né? Não é tão comum quanto uma oficina de teatro, assim, iniciação ao teatro, por exemplo. E eu tive já tinha participado de algumas oficinas assim mais livres e tal, curta duração, mas aí a oportunidade de me aprofundar e conhecer, também pesquisar, né, poder criar pesquisando foi dentro da universidade, na disciplina de performance, que foi, na ocasião, foi dada pelo professor Luiz Lero, lá da Unir. E eu comecei num processo de trabalhar com os restos. Assim, no começo eu estava pensando em trabalhar com tecidos, retalhos, muito com referências de Arthur Bispo do Rosário, tava muito, continua sendo, né, assim, uma referência, mas e aí eu fui até que eu encontrei esse material que era o plástico doméstico, né, esse plástico da sacolinha, da embalagem de arroz, feijão, macarrão, enfim, que também é uma diversidade de tipos de plásticos, né? Cada um tem uma textura, um barulho que faz também, uma forma de ser manuseado. E aí eu comecei ali esse processo com esse plástico, porque também, pelo contexto no qual eu me encontro, assim, né, quanto uma pessoa amazônida, né, nascida, criada e eu falo assim, nascida, criada e continua crescendo na Amazônia, em Rondônia, o lugar, assim, sempre teve uma força, assim, na minha vida, assim, no sentido de... Eu me identifico muito, assim, com o lugar, com essa coisa de ser amazônida, por isso que eu gosto de afirmar isso quando eu falo sou uma artista afro-amazônida. E todas as questões, as problemáticas que a gente vive no dia a dia, que tem até gente que nega isso, né, que diz que não tem desmatamento e queimadas, e lá nós respiramos essa fumaça lá, quando tá passando na TV que tá queimando, a gente tá lá respirando, lotando os hospitais doentes, né, com problemas respiratórios, e uma série de coisas, vendo aquela degradação ambiental, aquela coisa também o contexto urbano amazônico se desenvolvendo com uma tentativa de negar também a presença do rio e da floresta, que é tão forte, mas tem uma coisa de tentar, né? E pra mim é um processo de meio que retomada, não tem como ignorar essas coisas, também sendo uma pessoa periférica, que tinha que atravessar a cidade para fazer as coisas no centro, então eu via tantas realidades no percurso do ônibus, e isso tudo ficava assim para ser desaguado de alguma forma, né? E essa linguagem da performance foi uma forma de dar vazão para todas essas inquietações, assim, que o lugar traz e que eu devolvo. O trabalho carrega isso, né? A estética do resto.
sobretudo em Rondônia, né, que é um estado que carrega na sua história, né, na sua formação, momentos de muita exploração, né, desde da estrada de ferro Madeira Mamoré, que não deu certo, né, sempre, o estado carrega essa coisa que parece que não vai dar certo, né? Sim. E a última agora, o último processo é a criação, né, das duas grandes hidrelétricas, né, de Santo Antônio e de Jirau, que deixa... O que deixa lá agora, né? Deixa restos, né, de pessoas, de famílias, de uma cidade que, mais uma vez, foi rasgada ao meio, e de fato agora o rio foi rasgado, porque eles tiraram uma cachoeira para implantar uma hidrelétrica. Então, o trabalho carrega isso, eu acho isso formidável, uma leitura que se expande a partir da obra, né? E aí, naturalmente, a gente está falando de Rondônia, estou falando de Rondônia porque nós somos de Rondônia, e de bairros muito próximos, né? Então, quando fala de perambular a periferia, é de fato isso, a gente vai vendo o desenho da cidade, né? Desses restos, né? Que estão na parada de ônibus, na beirada da rua que não está asfaltada há tanto tempo, enfim. Então, tem muita coisa que o Estado colabora para um processo de criação, né, quando a gente é sensível a ele, né? E eu acho que esse teu trabalho carrega carrega isso e nos convida para além também, porque os restos tá em todo lugar. Agora mesmo saiu uma matéria que colocaram grades para separar em São Paulo, separar o pessoal da Cracolândia, acredito eu, as pessoas usuárias de drogas dos transeuntes. Então eles demarcam, né, com uma espécie de paredão, né, quem pode fazer o trânsito, quem é o cidadão que pode fazer e o cidadão que não está sendo visto por essa sociedade. E gentrificam ainda mais a cidade, né? Assim. Sem sombra de dúvida. E eu acho que esse trabalho, para mim, atravessa a gente nesse lugar. Sempre está toda hora convidando quais são os restos que eu carrego, quais são os restos que eu deixo de ver. Você pensou nesses lugares lá no trabalho? Eu acho incrível uma coisa que você falou também, quando um trabalho sai da universidade, ele sai do espaço formativo, né, que deveria formar a gente enquanto artista, e vai para outro lugar. Eu acho isso muito legal. Sempre foi um objetivo teu? Criar dentro da universidade e expandir isso para outros lugares, né? Totalmente. Como o PAN, daqui a pouco está rodando em outro lugar. Totalmente, assim, quando eu entrei na universidade eu já trabalhava com teatro, né, já era atriz, e aí eu senti essa necessidade de aprender mais, além da necessidade muito prática de ter uma formação que abra mais possibilidades, né, de trabalho, enfim, precisamos. E aí foi um processo, assim, para se adaptar àquele espaço, bem demorado também esse processo. Mas todas as práticas que eu tive, inclusive sempre que eu tenho oportunidade, eu agradeço demais o corpo docente do meu curso, que são pessoas muito assim dedicadas àquilo que eles fazem e dão essas possibilidades e essas ferramentas todas pra gente criar. Então, tudo que era disciplina, eu tava ali querendo o que eu posso criar, Sempre pra mim a criação, porque a gente fica com isso, né? Como eu já tinha feito muitas oficinas, assim, desde que eu comecei no teatro eu nunca fazer oficina, a gente sempre cria coisas legais na oficina e combina com a galera, vamos manter o contato pra gente dar continuidade no trabalho. E não mantém. É uma mentira boa, a gente conta essas histórias. Olha, aí na universidade já era um lugar que tipo assim, não, eu te pego na saída. A gente vai criar e vai continuar com isso. Mas também tem essa questão assim de que às vezes não vai, né? Tu quer fazer e o outro não quer. E eu também tive que aprender a trabalhar sozinho, porque eu tinha coisas que eu queria falar, e inclusive plataformas com as quais eu queria trabalhar, e linguagem também, enfim, formatos que eu queria trabalhar, que não ia ter um espaço para onde eu desenvolveria isso. Tinha que ser muito por esse caminho independente. Então, foi um processo, assim, às vezes daquele desânimo de não ter os pares ali, né? Mas continuei
continuo, vamos lá. E sempre tive essa visão, assim, de pensar profissionalmente com aquilo que eu criava na faculdade. Os exercícios cênicos, enfim, tudo que pensando já sabendo alguma coisa de produção, né? Já ia pensando assim, eu vou usar tal trilha, não vou usar tal trilha por causa de direitos autorais, porque eu já pensava no contexto acadêmico, né, educacional, a gente pode usar à vontade. Mas eu já tinha essa visão também de, né, porque eu quero levar, então, com certeza, todo o trajeto foi, assim, bem... Essa tua narrativa, assim, tem duas perguntas, mas a primeira, Ítalo, que eu acho que tu deve ter vivido isso, eu vivi isso em parte, que é trabalhar em grupo e depois trabalhar sozinha. Sim. Como é que tu tá lidando agora? E agora tu tá atuando nesses dois lugares, né? Porque você tem projetos que é com o imaginário e tem projetos que são da Manara, né? Então, vai continuar nesse percurso. E quais são as diferenças, né? Porque trabalhar em grupo você tem que meio que agenciar com o grupo ali, né? Várias questões, desde questões pessoais até questões profissionais. E sozinho o único culpado é você mesmo, né? Tipo, você não tem quem culpar. E quais são os próximos projetos? O que você está pensando aí para o futuro? A estética dos restos ainda tem um grande percurso ainda para fazer, né? Está iniciando, assim. Pois tenho andado aí por esses caminhos vários, assim, e dentro do grupo vai criando subgrupos também, né? Isso é muito legal, porque quando a gente vê... eu sempre ouvi, assim, né, do Chicão, mesmo que é o diretor do grupo, falando que a gente precisa ter um coletivo forte e indivíduos fortes para que uma coisa fortalece a outra, né? E realmente, é isso que tem acontecido, assim, eu tô no grupo tem 8 anos e todo esse percurso com, né, os altos e baixos, realmente administrando altos e baixos, tanto acho que de atividade também, né, que vai... Nos últimos anos variou demais, assim, o fomento mesmo, né, as artes, assim, da onde vem o dinheiro, isso tudo foi sendo modificado aí nos últimos anos. E também a forma como o grupo se relaciona, né, enfim, essas questões todas. As temáticas já tem algumas bem recorrentes, né, que o grupo trabalha. E não teria como eu sair ilesa, digamos assim, dessa experiência, porque esse meu olhar também para o lugar, para o local, e desse local se tornar, não sei se é global, mas enfim, se expandir, assim, tem muito dessa formação que eu tive com o grupo. E aí eu encontrei coisas que fazem sentido para mim, né, dentro desses processos coletivos, coisas que falavam também com esse processo individual. Mas com o audiovisual, que a gente precisa de toda uma equipe, assim como o teatro, mas eu continuo trabalhando assim com as mesmas pessoas. Algumas estão em alguns, estão em outros, mas tem uma outra pessoa nova, mas a gente está sempre colaborando uns nos trabalhos dos outros. Agora tendo que lidar com essa plataforma, enfim, essa linguagem. Bem, os próximos passos, né? Em dezembro de 2021, eu lancei um curta-metragem, que daí eu chamo de curta-metragem performativo, literário performativo, que são textos autorais. E aí, a partir desses textos, são 5 breves cenas, e elas foram gravadas... Elas são independentes ou não? São todas... São independentes, só que... Pode ver... assim, de formas separadas ou... Pode. Porque a estética dos restos também tem essa pegada, né? Assim, você consegue ver, ele tem... são 3 vídeos, e cada vídeo você consegue... Tem o início, meio e fim de cada, você consegue compilar todas as coisas. Aí, obviamente, que vendo os 3 juntos, ganha uma dimensão maior. Nesse curta que você tá fazendo, é um pouco essa pegada? Como é que tá sendo isso? Isso. Tá pronto, né? Foi lançado em dezembro. E, realmente, eu continuo trabalhando com essa coisa dos fragmentos, porque os restos, que essa palavra, pra mim, ela também tem esse sentido de fragmento. Vocês têm pra vocês essa imagem, assim, de restos que são, né,
pedaços, coisas. Então, de alguma forma, isso fica, assim, veio e ficou e tem feito parte do meu processo criativo, e também com essa demanda, assim, de produzir para a internet. A gente pensa, né, no tempo da internet, enfim, aquela coisa toda. É o tempo mesmo, tipo, até quanto que fica interessante um vídeo, o formato que vai ser, todas essas coisas. Então, são 5 cenas, né, são textos autorais. E a unidade, ela vem nessa parte já que a própria linguagem audiovisual permite, que é esse trabalho tanto da edição, né? Mas já no momento de gravar, quando a gente pensa a luz, pensa o cenário, que é o mesmo, por exemplo, né, nesse curta, que é o Sobre Pele, Palavras e Decomposição, o nome, tá no YouTube. Tá participando de alguns festivais agora. Tá em algum canal do YouTube? Tem circulado. Tá no meu... no momento está pelos festivais. Mas tá no meu canal, Manara Brandão Lube, no YouTube. E tem isso. Ele é um curta de 16 minutos, né, com essas 5 cenas. E o que traz essa unidade são talvez tenha algumas coisas nos textos, assim, algumas temáticas e formas também de ser falado, porque também tem essa coisa do texto falado, enfim, que faz essa costura dos fragmentos ali. Mas quando você pode olhar, como é a trilogia Uma Estética do Zé, você pode olhar cada uma separada. Elas poderiam estar em vídeos independentes, 5 vídeos. E olhando o conjunto cria um outro entendimento, né? Então vai... No PAN 2, né, a gente da organização convidou vários críticos, né, e eles fizeram o núcleo e analisaram todas as obras, né? Daqui a pouco o Ítalo separou 2 parágrafos e vai compartilhar aqui Posso ler só um? Só um parágrafo conosco aqui. Mas você chegou a ler essa crítica realizada sobre o seu trabalho? Sim. Que é muito importante, assim, sobretudo para algumas obras do Norte, que a gente tem esse feedback, né, de especialistas, de pessoas que de fato estão debruçados sobre a crítica, né? O Ítalo Rui faz esse trabalho aqui em Manaus junto com outros críticos também, e ele pontuou questões que são bem interessantes, né, Ítalo? Tem acho que é um nome, né, que ele fala matar o presente e pescar futuros, porque tem um momento muito específico na tua performance que você pega uma rede de pesca feita de plástico e uma rede de pesca muito bem feita. E aí você crocheteira. Que fez, não foi? Sim, é crochê com os dedos. É incrível. Enfim, o figurino todo, tudo tá muito impecável. E aí o movimento você pega e você joga assim no ar, né? E aí ele falou que é como se você estivesse tentando pescar um futuro. E aí eu acho que talvez essa expressão, né, essa ideia de pescar um futuro, talvez só tenha se potencializado por conta do audiovisual também. Porque acho que talvez se fosse se a gente estivesse aqui vendo presencialmente, claro, ganharia outros significados, mas você sente isso? Então, você já chegou a pensar em fazer esse trabalho presencialmente? Ele só aconteceu naquele formato online? Porque eu acho que carregam significados, né? Acabam carregando significados diferentes. Sim, inclusive o Kemuel Costa, que foi quem escreveu a crítica, eu fiquei assim muito contente porque ele é de outra região, né? Ele é do Nordeste. Rio Grande do Norte. E ele teve tanta sensibilidade, assim, com o trabalho, sabe? Afetou ele, então foi um retorno muito massa, assim, pra mim. Tem aquela apreensão, né? Ai, tô escrevendo uma crítica sobre o meu trabalho, será que eu vou poder botar no meu portfólio ou é melhor deixar quieto? Mas aí foi ótimo, assim, quando eu vi, eu fiquei muito contente mesmo com de perceber como afetou, né? O afetou. E então, nas gravações, o primeiro vídeo foi gravado lá no Cainágua, que é aquela região na beira do Rio Madeira, lá em Porto Velho. Tem uma região que é bem... Na pandemia é meio sinistra, vamos usar essa palavra. Tem a região que
turística, e um pouquinho depois já é aquela que vai ficando meio... os restos, as curvas do rio vai ficando. E a gente foi gravar lá, eu e a Rafa, foi assim como a gente fala, na tora, na coragem, lá gravar um dia. Então aquele movimento de estar ali, aconteceu uma performance de estar gravando, né, que as pessoas... Mas aí foi exclusivo, Quem passou surpresa, ali, né? quem tava ali viu. E a gente gravou em vários pontos, então a gente gravou um pouco aqui, aí eu andando na rua com aquele figurino, aquele macacolã de onça, elas botam o material andando lá na rua pra ir lá num outro ponto do rio pra fazer outro take. Então, na própria gravação acontece essa performance, digamos assim, né? Aquele acontecimento. Já no segundo vídeo, a gente gravou na BR-319, que é uma estrada que tem aí tido umas polêmicas, porque asfalta ou não asfalta, porque tem algumas partes que ela é quase meio que desativada, e o que isso vai impactar no meio ambiente, nas vidas outras ali que não humanas, e humanas também, né, nas populações que moram ali na floresta. Para quem não conhece, a 319 é a estrada que liga Porto Velho a Manaus. Né? Então, ela já existiu, ela já foi asfaltada até mais ou menos ali a década de 90, e agora uma parte dela está completamente comprometida, né? É barro mesmo, sim. E outra parte está tomada pela mata e outra está asfaltada. Eu acho que até é o Maitá, né? Que é outro, sim, né? O resto é sempre esse debate, vai ou não impactar, sendo que Manaus só dá para ir para Roraima, né, gente? Estrada. Por estrada. Então, o resto é barco ou avião. Pois é, e aí foi bem no momento, a gente gravou em 2021, foi 2021, no começo de 2021, aí também a Rafa, não basta a Rafa gravar, editar e tudo, ainda alocou o sítio da família dela pra gente gravar, que é um lugar assim incrível, que fica às margens dessa rodovia, então... Sabe, aquelas coisas, quando você tá conectado também com o lugar e com o momento, né, parece que tudo vai acontecendo de um jeito assim, tipo assim, eu não pensei em fazer lá só porque no momento tava tendo essa discussão de reativo ou não ativo, né, reforma ou não. Aconteceu e tomou um outro significado, né, de acordo com que os acontecimentos históricos e políticos, enfim, as coisas vão se ressignificando. E a última foi também eu revelando aqui, meio que no quintal da casa da Rafa, que lá na Zona Leste, que é da onde eu e Madison viemos, lá de Porto Velho. E é no espaço da mãe da Rafa, que é o cantinho da mamãe, o café. Aquele marca. O sinal fica perto da minha casa, tá? Perto olha só! Perfeito, o cantinho da mamãe. Na frente do cantinho da mamãe todos os dias. Então... Aí, pois daí a gente gravou lá, então teve essa... Como eu falei, essa retomada, digamos assim, não é retomada tipo minha, né? Porque quem sou eu com a minha idade pra dizer que eu tô voltando pra um passado, mas nesse sentido coletivo mesmo, e de uma apropriação ou reapropriação, não sei, do espaço que você vive, né? Esse empoderamento... Esse empoderamento mesmo de habitar esse espaço, criar nele, criar com ele e tê-lo como fonte também de inspiração. De criação, né? Sim, justamente. E a gente vê isso na obra, né? Uhum. Na estética do resto. Acredito também que esse segundo trabalho, né? Esse curta com 5 obras, né? 5 textos, 5 breves cenas, né? Então... uma outra questão que surge, Amara, é sobre quais são os percursos, né, de uma fala sua, nós, enquanto artistas jovens, né, na região norte, tendo que lidar com os processos de formação, né, processos de criação e de fomento, né, como é que a gente se financia para desenvolver os nossos projetos, sendo que a gente tem um estigma dos processos de desenvolvimento que sempre são estanques aqui na região, né? Então, nós temos uma coisa, para quem está assistindo a gente aí,
para além da região norte, que é o custo amazônico. Então as questões aqui são muito duras para a gente, né? Ter um material para gravar, uma câmera boa, um microfone de qualidade, o custo disso é elevadíssimo, né? E isso impacta a nossa obra, porque a gente vai criando, disso, mas aí daqui a pouco o dinheiro impacto vai ter... até que ponto a gente tem que ser criativo para dar conta da nossa criação? Porque eu acredito também que o dinheiro é importante nesse processo, porque a criatividade parece que ela tem um limite, né? Daqui a pouco a gente vai precisar de recursos técnicos e não tem dinheiro para fazer. Tu percebe isso? Isso tem impactado a tua obra? Ou isso ainda não é uma questão? Totalmente, porque como eu falei também, nessa criação no formato de vídeo, é caro o audiovisual, né? É caro. Os equipamentos, enfim. E com certeza ter políticas públicas, principalmente com as quais a gente consiga também trabalhar, porque também tem todo justamente esse processo de formação, conseguir acessá-las, conseguir realizar, né, executar o projeto, conseguir prestar as contas, é todo um trampo aí que a gente tem que ser artista, tem que se produzir, tem que se divulgar e fazer tudo que tiver que fazer. Mas com certeza impacta muito, tem impactado. Mesmo no começo dessa minha pesquisa em performance, eu trabalhei com o que tinha. Não tinha grana, trabalhei com o que tinha restos. E tinha restos também, assim, processos pessoais, né, acontecendo, que me levaram para essas temáticas. E outra coisa também sobre essa questão de apoio além dos recursos técnicos, né, dos materiais, enfim, equipamentos, também tem a questão das temáticas. Porque quem que quer investir, quem que, né, vai querer também, enfim, investir em temáticas que não são assim tão comerciais, como eu tenho também me proposto, né, a criar. Quem que quer? Quem que tá afim? E muitas vezes são essas temáticas que são tão emergentes. E aí tem que vir uma lei falar que vamos dar preferência para esse tipo de temática, para esse grupo de pessoas, essa região. Então a gente precisa muito dessas políticas públicas totalmente, né, para continuar criando. E também fazendo essa, não sei se é a expressão certa, assim, de formação de público, né, mas para que a gente chegue nas pessoas também é muito importante. Eu acho que quando você fala dos restos, né, e pensar o resto como linguagem, né, como poética, como potência, dialoga muito com o texto, assim, que eu vou ler e já emendar numa discussão que a gente pode fazer aqui. O Kemuel que fez o texto, a crítica, e ele diz assim: ver a manar entre os restos me lembra de que a mesma lógica por trás do sistema faz com que quase tudo que consumimos seja descartável. É a mesma lógica que descarta pessoas diariamente, que descarta futuros e imaginários. 400 mil mortos e contando, isso na época que ele escreveu. Uhum. Amanar entre os restos e sendo também, de certa forma, esse próprio resto. Me relembra que o futuro precisa ser preto, mulher, indígena, queer. Precisa ser outra coisa além do que o presente está sendo. Outros futuros precisam ser inventados para além da lógica do capital e do descarte. Para além deste presente feito de plástico. Este presente feito de plástico e de descartável precisa ser liquidado para que possa haver futuro. Aí ele lança uma pergunta: criar lógicas e invenções possíveis a partir dos restos? O resto como que fica, como que teimosamente fica? Eu acho muito potente, assim, lançar essa pergunta e a gente pensar o resto como linguagem, como potência, mas eu acho que ao mesmo tempo também a gente tem que ter um cuidado para não só trabalhar nessa dimensão da precariedade, entende? Assim, encontrar na precariedade potência, porque eu acho que a gente acaba se cercando e só trabalhando nisso, assim. Aí, quando a gente quer trabalhar com montar um espetáculo, enfim, um filme que precisa de recursos maiores, a gente não consegue, como é que vai fazer? Sabe? A gente tem que defender essa ideia da força do precário, do resto, porque eu acho que a gente acaba causando uma violência com a gente mesmo, entende? Esse custo amazônico precisa ser discutido. A gente precisa entender que isso pode ser uma escolha da gente artística.
Não uma imposição, porque é uma imposição, a gente já trabalha com a precariedade, a gente trabalha com isso há muito tempo. Mas eu acho que o trabalho da Manara traz a precariedade no sentido dos restos, né? No sentido de poético, Sim, né? sim. Mas eu concordo plenamente que criar na precariedade tem um limite também. Sim. Sobretudo na região norte, quando a gente percebe claramente que a falta de desenvolvimento dela é uma escolha do país. A gente serve ao país, né? A gente é explorado pelo país. Então, é importante para eles que a gente sempre esteja em estado precário. Então, a nossa formação é precária, a urbanização é precária, a saúde é precária, o desenvolvimento de políticas públicas também é precário. Então, é muita precariedade para a gente dar conta. E aí, obviamente, nós, enquanto artistas, reinventamos essa precariedade até um certo limite também. E é esse o convite que a Ana Mara, o Kemuel faz aqui, né? Até que ponto a gente consegue liquidar essa situação para ampliar a nossa potência no não precário também, né? E aí é um convite que nós fazemos a todo mundo. Eu acho que o PAN é isso, o teu trabalho é isso, o teu trabalho é isso, o trabalho do imaginário lá, enfim, tem tanta gente produzindo, né? Mas tem limites. Fico pensando... a gente aqui na região não pode criar um espetáculo com dimensões, estou falando de dimensões cúbicas, avantajadas, porque não cabe no avião, a gente não consegue sair da região. Sim. Então isso vai impactar a nossa obra, né? Vai impactar o produto, o nosso estético. Sim. Né? Então você encara isso em Rondônia, a gente encara isso aqui no Amazonas. Então, sempre está se perguntando, né? Porque é perguntar sobre a estrutura inteira, né? Sim. É a estrutura inteira e tal. E a Audiblanc veio para revelar isso também, né? Assim, mesmo A pandemia revelou ainda mais. Exatamente. Quem consegue dar conta desses recursos, né? Ter esses recursos em mãos. Né? Sim. Isso que tu falou é muito importante. Para receber o dinheiro precisa de uma formação. Sim. Né? Porque escrever o projeto, desenvolver o projeto, prestar contas. Sim. Né? Então, muitas pessoas deixaram de receber esse dinheiro porque não tinham condições nem de escrever o projeto. Isso é uma questão. A gente também tem uma articulação lá com os artistas do estado, né? Não estão todos, óbvio, mas a gente tem um grupo assim que acontece essas discussões bastante assim. E é uma ponte também com o trabalho, porque no próprio PAN, quando apresentei, teve uma conversa e me questionaram sobre isso, o que você faz depois com esse material, né, que você tenta reutilizar, né, fazer reutilização. Bem, depois ele vai depender do público, porque geralmente quando eu faço presencial, um outro trabalho, mas que é com essa rede também, eu deixo ela no lugar. Deixo lá e as pessoas que vão escolher se vão jogar no lixo, vão pegar, vão deixar aquilo ali. Como uma espécie de instalação. Exatamente. No vídeo também, tipo assim, não guardei aquilo, sabe? E às vezes eu penso que eu deveria criar um acervo aí, mas já sabe. Acho importante. Eu tenho pensado por aí. Até pra gente pensar também na continuidade desses trabalhos, porque a gente ficou 2 anos, né, se reinventando, e o que vai fazer com esses trabalhos depois? Eles só vão servir pra agora, pra esse momento, assim? Acabou a pandemia, o presencial voltou, o que a gente pode... Mas tem um processo também, que também aí vem também essa questão do trabalho manual, artesanal, que também é uma outra questão, essa dicotomia de arte e artesanato, que pra mim isso é meio... dá outra conversa, né? Outra série aqui. Sim, dá. Podcast. Sim, mas eu gosto de trabalhar nessas áreas fronteiriças, assim, tipo, a própria performance mesmo, eu gostei muito porque é isso, ela pode se encaixar em uma outra linguagem e ao mesmo tempo em nenhuma. E a vídeo performance também, posso colocá-la num festival de teatro, posso colocá-la num festival de cinema, posso transitar entre, né, do audiovisual, enfim, artes visuais. Posso transitar em várias vias, assim. E
trabalho todo ele vai trabalhando com esses jogos assim dicotômicos, mas que ao mesmo tempo não assume isso, porque tipo, é mais que isso, é mais as coisas não são só uma ou outra coisa, né? Elas podem ser. E outra questão também que eu queria pontuar é que desses restos ainda, né? É justamente que, como está na crítica do Kemuel, são restos humanos também. Essa coisa da gente, do lugar onde a gente está, de ser esquecido, não é esquecido, ele é propositalmente excluído, né, e isolado, uma tentativa assim de isolar. E também nesse processo de me entender enquanto uma mulher, uma pessoa negra, uma artista negra, colocar meu corpo na rua para experimentar essas coisas e depois ir para esse processo de colocar na internet também e pensar quais corpos também que eu poderia estar afetando, né? E tem uma coisa também quando eu vou pra rua, assim, que é esse trabalho incessante de ir tecendo essa rede, porque ela, na performance Seu Lixo, que é a que eu faço presencial, que foi a primeira pesquisa, a ação é tecer essa rede, entendeu? Essa rede apareceu depois em outro trabalho, mas a ação é tecer essa rede. Eu preparo o fio de plástico em casa, o carretel é um galão de água, aqueles de plástico também, de 20 litros. E aí fica ali na rua, aquele corpo, né, as pessoas passam, enfim. Mas tem também um pouco de tratar desse trabalho que não tem pausa, que não... O rosto também é ocultado, né, eu utilizo uma trama de lã, assim, que oculta esse rosto. Então também é um trabalho que ele não tem face, uma trabalhadora, né, que não tem face, não tem voz. E é uma conversa também, assim, com esses corpos que o sistema que a gente vive, que a gente acaba tendo que se adaptar a ele, faz, que é transformar esses corpos em força de trabalho ou consumo, de preferência as duas. E quando não serve para isso, é descartável. E aí vira alvo da necropolítica e afins. Então também habitar esses espaços, assim, bem sensíveis, assim, mas que a gente pega como força também e sai por aí de cara fechada e metendo o pé na porta, metendo o pé na internet, porque também foi um espaço, assim como a rua assusta um pouco, essa coisa de estar ali, né, você fazendo uma ação que tem gente que olha a arte e não gosta, não tem certas reações, né, ou até isso, que é isso, né. A internet também me criou esse lugar essa certa angústia, assim, de me expor, sabe? Eu passei a fazer isso quando era trabalho. Eu não vou fazer isso, não quero, não me sinto à vontade de fazer isso. Que não seja porque é um trabalho que vai ser remunerado, enfim. Tava bem nesse nível. Poxa, Ana Mara, foi muito bom te receber aqui. Acho que é muito bom, né? Acho que pra gente, pra todo mundo do PAN, ouvir toda a tua história, enfim, a tua contribuição para o nosso podcast, né, que está fazendo essa estreia aqui. Deixa esse espaço para você, enfim, dar as tuas últimas palavras. Se quiser comentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu quero de novo agradecer, né? Nunca é demais, assim, essa oportunidade. Fico felicíssima como eu tinha dito, falei, né, já. É muito ruim quando a gente está num processo, assim, você não tem os pares ali, né? Você se sente sozinho. Então, é um grande encontro, assim, mesmo quando a gente estava na reclusão e vocês começaram com essa proposta no virtual, é aquele sinal, sabe? Aquele sinal assim, olha, estamos aqui, colhem vocês também, bora se juntar, de alguma forma vamos estar juntos, se unir, se fortalecer. Então, sou muito grata, assim, parabenizo a iniciativa, a continuidade, principalmente, né? Vocês são demais no que fazem. E também é um estímulo, óbvio, né? Porque se a gente vê um projeto que é continuado, né? Um festival, enfim, a gente quer continuar produzindo para participar, né? Quer criar outros trabalhos para poder... E criar seus próprios festivais, isso também é legal. Sim. Também, justamente. Ainda não tô assim pensando. Eu tenho
né, comecei recente, assim, essa autoprodução no sentido, assim, mais de captar recursos mesmo, né? Eu já me produzia, mas com coisas bem pontuais na cidade e tal. Sei lá, negociar minhas contações de histórias, bem rolê de artista independente. Agora, podendo criar esses trabalhos, administrando equipes, né, para que a coisa aconteça, eu tenho percebido, assim, esse processo de aumentando a equipe. Começando, onde o pé alcança ali, vai indo. E eu tenho cada vez mais sentido essa necessidade de cada vez mais pessoas. Vamos somando, vamos difundindo, né? Vamos pensando cada vez maior esse lugar da criação e da produção em si, né? da produção em si, que ela englobe mais pessoas. E isso, consequentemente, faz também com que eu vá aprendendo outras funções e assumindo outras funções também, né? Então, com certeza, dá esse gás, dá esse incentivo, assim. É uma característica dos artistas brasileiros, mas sobretudo os artistas daqui da região, né? A gente acaba atuando em várias frentes para justamente sobreviver também, né? Então a gente atua no nosso ofício, seja na atuação, na direção, com bailarinos, né? Mas também na produção, né? Na assistência de produção, na assistência de direção, e vai aí aos poucos, né? Aderindo a outras habilidades, né, para que a gente possa sobreviver um pouco. Deixa as tuas redes sociais aqui com a gente, né, fica essa informação para que todo mundo que esteja aí escutando a gente e assistindo também possa te seguir e acompanhar o teu trabalho. As minhas redes sociais é Amanara Brandão Lube, o nome. Então, em algumas delas lá vocês vão me encontrar. Obrigado, Ana Mara, pela disponibilidade, generosidade de compartilhar aqui comigo e com o Ítalo, né, que está à frente aqui do pod do PAN, e só compartilhar uma informação, toda a nossa equipe técnica que está aqui, pouquíssimas pessoas, que a gente, em especial, fizemos aqui um efeito bem básico de passar, né, uma estética do ruído, né, moto, carro, ambulância, tá? Então você que está escutando e assistindo vai talvez passar aí do nada uma coisa que é proposital. Sim, tá bom? Passou, né? Parte da produção. O mundo não para, né? Pra gente poder gravar um podcast. Foi inserido na pós-produção. Diretora de fotografia aí, ó. Obrigado, Ana Mara. E ficamos por aqui, o Pod do PAN. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo.